Você já sentiu que, por mais que tente mudar sua vida, algo invisível sempre parece puxar você de volta para o mesmo lugar? Já percebeu que certos problemas mudam de forma, mas no fundo carregam a mesma sensação? Já notou que você aprende, evolui, busca respostas, mas continua revivendo os mesmos ciclos? Talvez o problema não seja falta de capacidade, talvez não seja falta de disciplina, talvez não seja falta de oportunidades, talvez você esteja preso. E o mais inquietante, talvez ainda não tenha percebido. Hoje você vai entender qual é a prisão invisível que mantém milhões de pessoas repetindo os mesmos padrões. Vai descobrir como ela se forma. Vai perceber como ela influencia suas decisões. E mais importante, vai entender como começar a se libertar. Porque quando você identifica essa prisão com clareza, algo muda. Você deixa de lutar contra o mundo e começa a transformar a estrutura interna que estava mantendo tudo no mesmo lugar. Mas fique comigo até o final deste vídeo, porque a última parte revela o mecanismo mais silencioso dessa prisão. E quando você compreender isso, sua forma de enxergar sua própria realidade pode mudar completamente. Se você está disposto a olhar para si mesmo com honestidade, escreva nos comentários: eu escolho me libertar. Agora vamos começar. Existe uma prisão que não possui grades, não possui muros, não possui correntes, não possui cadeados, e ainda assim consegue limitar toda a trajetória de uma pessoa. Essa prisão é construída por pensamentos, por interpretações, por experiências mal compreendidas, por crenças repetidas tantas vezes que passam a parecer verdades absolutas. E o mais impressionante, depois de algum tempo, a pessoa deixa de perceber que está presa. Ela começa a chamar aquela prisão de personalidade, de destino, de realidade, de eu sou assim. Pense em um elefante. Quando pequeno, ele é preso por uma corrente forte. Tenta escapar. Falha. Tenta novamente. Falha outra vez. Depois de muitas tentativas frustradas, desiste. Anos depois, já adulto, com força suficiente para se libertar em segundos, continua preso por uma corda frágil. Fisicamente ele poderia sair. Mentalmente, ainda acredita que não consegue. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Não estão presas pela realidade. Estão presas pela crença sobre a realidade. A verdadeira prisão é a identidade inconsciente. É o conjunto de crenças que define quem você acredita ser, o que acredita merecer, o que acredita ser possível, o que acredita ser difícil, o que acredita ser perigoso. Essa identidade atua como um filtro. Tudo o que acontece passa por ela. E tudo o que você decide nasce dela. Se sua identidade é limitada, suas decisões também serão. E decisões limitadas, inevitavelmente produzem resultados limitados. Você não vive a realidade que deseja. Você vive a realidade que consegue sustentar internamente. Essa é uma das ideias mais profundas que alguém pode compreender, porque ela muda completamente o foco. O problema deixa de estar apenas no externo e passa a estar na estrutura interna que interpreta o externo. No Transurfing, apresentado na série de livros Reality Transurfing, aprendemos que a realidade funciona como um espelho. Ela reflete o estado interno predominante, não aquilo que você deseja ocasionalmente, mas aquilo que você sustenta de forma consistente. Se internamente existe medo, se existe insegurança, se existe escassez, se existe crença de incapacidade, a realidade tende a refletir essas mesmas estruturas. O mais curioso é que essa prisão não parece uma prisão. Ela parece proteção, parece prudência, parece realismo, parece responsabilidade. Você diz para si mesmo: não é o momento. Preciso me preparar mais. Talvez eu não seja capaz. É melhor não arriscar. Depois eu tento.
Essas frases parecem racionais, mas muitas vezes são apenas grades invisíveis, disfarçadas de lógica. A prisão também se manifesta na repetição. Você muda de emprego, mas continua sentindo a mesma insegurança. Muda de relacionamento, mas reencontra os mesmos conflitos. Aprende novos conceitos, mas continua tomando decisões semelhantes. O cenário muda, mas o padrão interno permanece. E quando o padrão permanece, os resultados tendem a se repetir. Pare por um momento. Quantas limitações que você considera naturais são apenas crenças antigas? Quantas vezes você aceitou como realidade algo que, na verdade, é apenas interpretação? Quantas oportunidades você deixou passar porque uma voz interna dizia que ainda não era o momento? Se esse conteúdo já está trazendo clareza para você, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam enxergar essa prisão invisível. E inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua consciência e aprender a construir sua realidade com mais clareza e intenção. Agora vamos continuar, porque entender como a prisão se forma é apenas o começo. Na continuação, você vai descobrir por que sua mente protege essa prisão, como ela sabota seu crescimento e o que realmente permite a libertação. A mente humana tem uma necessidade profunda de coerência. Ela prefere manter uma identidade conhecida, mesmo que limitada, a enfrentar a incerteza de uma identidade nova. Isso explica por que tantas pessoas desejam mudar, mas sentem um desconforto enorme quando começam a evoluir. No início, a pessoa acredita que o maior obstáculo será o mundo externo. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta de apoio. Mas, na prática, o maior obstáculo costuma ser interno. É a dificuldade de sustentar uma nova versão de si mesmo. Imagine alguém que passou anos se enxergando como uma pessoa insegura. De repente, surgem oportunidades de crescimento, mais responsabilidade, mais visibilidade, mais reconhecimento. Em teoria, isso deveria ser algo positivo. Mas se a identidade interna ainda é a de alguém inseguro, o crescimento começa a gerar desconforto. E o desconforto gera autossabotagem. A pessoa procrastina, diminui o ritmo, questiona excessivamente, evita se expor e, sem perceber, retorna ao padrão antigo. Não porque não quer crescer, mas porque ainda não se reconhece como alguém capaz de sustentar esse crescimento. Esse é um ponto essencial. A mente não busca apenas sucesso, ela busca coerência. Se sua identidade atual é incompatível com o resultado que você deseja, a tendência natural será voltar ao que parece familiar. Por isso, mudar de vida exige mais do que esforço. Exige atualização de identidade. No Transurfing, isso se conecta ao conceito de importância excessiva. Quando você coloca peso emocional exagerado em um objetivo, cria tensão interna. E essa tensão faz com que o resultado pareça distante. Você deixa de agir com leveza, passa a agir com necessidade. E necessidade gera pressão. Pressão reduz clareza. Clareza reduzida compromete decisões. E decisões comprometidas reforçam a sensação de que nada muda. Existe outro mecanismo silencioso: o benefício secundário da prisão. Toda limitação oferece algum tipo de conforto. Se você acredita que não consegue, não precisa correr o risco de tentar. Se acredita que ainda não está pronto, não precisa se expor. Se acredita que o mundo está contra você, não precisa assumir responsabilidade total. A prisão limita, mas também protege. E enquanto essa proteção parecer mais segura do que a liberdade, a mudança será adiada. Liberdade exige responsabilidade. Quando você reconhece que sua realidade é profundamente influenciada pela sua estrutura interna, não pode mais atribuir tudo ao acaso. Isso é desconfortável, mas também é libertador.
Porque se parte do problema está em você, parte da solução também está. A verdadeira transformação começa quando você deixa de perguntar: por que isso acontece comigo? E começa a perguntar: que padrão interno está sustentando essa experiência? Essa pergunta muda tudo. Ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de criador consciente. Foi exatamente para aprofundar essa mudança que lançamos o livro oficial do canal. Ele reúne lei da atração, transurfing e psicologia aplicada em um método estruturado. Você vai entender como identificar padrões invisíveis, como reduzir autossabotagem, como fortalecer sua identidade e como alinhar seu mundo interno com a realidade que deseja construir. Não é apenas motivação, é estrutura. Se você quer parar de repetir os mesmos ciclos e começar a transformar sua vida de forma consciente, esse livro é leitura essencial. Ele está disponível na descrição deste vídeo. Agora pense com honestidade. Se você continuar sustentando as mesmas crenças, as mesmas interpretações e as mesmas decisões pelos próximos 5 anos, sua vida será diferente? Ou será apenas uma continuação mais intensa do presente? E se a partir de hoje você começar a questionar as grades invisíveis que sempre considerou normais? Qual seria o impacto acumulado? Mudança real não acontece em um único momento. Ela acontece quando você deixa de obedecer automaticamente aos padrões antigos, quando começa a observar sua mente com mais lucidez, quando atualiza a identidade que sustenta suas decisões, quando reduz importância excessiva, quando age com mais clareza e menos tensão. Você não está preso porque não tem capacidade. Você está preso, muitas vezes, porque ainda acredita em limites que já não correspondem à realidade. E o instante em que você percebe isso é o instante em que a libertação começa. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam enxergar a prisão invisível em que vivem. E inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua consciência e fortalecer sua identidade como criador da própria realidade. Você não nasceu para viver limitado por crenças antigas. Não nasceu para repetir os mesmos ciclos. Não nasceu para apenas reagir ao mundo. Você nasceu para construir, para expandir, para criar. E tudo começa no momento em que você percebe que a porta da prisão sempre esteve destrancada. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.